nós, segunda palestra do dia. Ó, depois de esperar meu vizinho baixar o som do carro dele aqui para poder gravar, porque já tava querendo zoeira aqui já, brincadeira. Não consigo não, morar na Baixada é luta, maluco. Vamos lá, não é pra qualquer um não. Vamos para a segunda palestra do dia. A esperança se transforma em bênção. Bem, meus irmãos, vamos para a nossa... De novo? 3, 2, 1. Bem, meus irmãos, vamos para a nossa segunda palestra do dia, que tem como tema a esperança se transforma em bênção. Jesus, a nossa esperança se transforma em bênção. Bênção para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Vamos cantar essa verdade nessa manhã, diante de tantas lutas, tantas dores, no deserto que a gente possa parecer estar, a nossa esperança está ali ao nosso lado, caminhando conosco. Jesus, o Senhor da vida, o Senhor da nossa história, da nossa vitória. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas entrego os meus temores. Sei que em Ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Descanso em Ti, eu espero em Ti, eu Te adoro, Deus é amor. Tantas lutas, tantas dores, tantas lutas, tantas dores, um deserto pareço estar, mas entrego os meus temores. Sei que em Ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom, Senhor, como é bom poder confiar em Tua fidelidade. Eu descanso em Ti, eu espero em Ti, eu Te adoro, Deus amor. Em Ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar: o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar
te adoro, Deus de amor. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom confiar, como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o tema que nos é proposto para esta meditação é a esperança se transforma em bênção. E nós queremos, nesse tempo aqui que estaremos meditando convosco, colocar diante de nós, do nosso coração, da nossa alma, essa experiência de vivermos na esperança cristã e ao mesmo tempo de sabermos que essa mesma experiência da fé e da esperança nos devem lançar no mistério profundo de Deus, que quer sempre de nós um passo no desconhecido, um lançar-se no mistério, um olhar para além do horizonte e descobrir em Deus o lugar da nossa vida, da nossa alma, do nosso destino final. Deus é a fonte de nossa existência, vivemos aqui por Ele, viemos aqui por causa dEle, e nós estamos caminhando para um dia nos colocarmos em definitivo no seu mistério de amor, que nos chama sempre cada vez mais a sermos santos, como Ele mesmo é santo. Experimentando neste mundo as dores, as angústias, mas sempre dando um passo na fé, na esperança. Então, a esperança vai ser justamente essa proposta de reflexão para nós neste momento. Para início de reflexão, eu gostaria de lhe convidar para abrir a Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Vou começar um pouquinho antes para contextualizar, mas o que nos importa dessa leitura está justamente dito no versículo 12. Começando do versículo 9. Que vosso amor seja sem hipocrisia, detestando o mal e apegados ao bem. Com amor fraterno, tendo carinho uns para com os outros, cada um considerando os outros como mais dignos de estima. Sede diligentes, sem preguiça, fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, alegrando-vos na esperança, perseverando na tribulação, assíduos na oração. Palavra do Senhor, graças a Deus. Alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Para a gente poder seguir nesse caminho de reflexão, eu gostaria de trazer para a nossa reflexão de agora uns pensamentos do Papa Bento XVI, o nosso querido Papa Emérito, que na encíclica Spe Salvi vem nos falar da esperança cristã, a esperança que nos toma o coração e que nos lança no mistério profundo de Deus.
um dos capítulos que ele nos convida a refletir é justamente da esperança como escola, da oração como escola de esperança. A oração é essa escola que nos mergulha na esperança em Deus, na esperança cristã. Como escutamos aqui, devemos ser perseverantes na oração, como está escrito na carta aos Romanos. Ele nos lembra o Papa Bento XVI. Primeiro e essencial lugar de aprendizagem da esperança é a oração. Quando já ninguém me escuta, Deus me ouve. Quando já não posso falar com ninguém, nem invocar mais ninguém, a Deus sempre posso falar. Se não há mais ninguém que me possa ajudar, por tratar-se de uma necessidade ou de uma expectativa que supera a capacidade humana de esperar, Ele pode ajudar-me. Se me encontro confinado numa extrema solidão, o orante jamais está totalmente só. Dos seus 13 anos de prisão, 9 dos quais em isolamento, o inesquecível cardeal Vantuan deixou-nos um livrinho precioso, chamado Orações de Esperança. Durante 13 anos de prisão, numa situação de desespero, aparentemente de desprezo total, a escuta de Deus, o poder falar-lhe, tornou-se para ele uma força crescente de esperança, que depois de sua libertação lhe permitiu ser para os homens em todo o mundo uma testemunha da esperança, daquela grande esperança que não declina, mas mesmo nas noites de solidão. Então, caríssimos irmãos e irmãs, o Papa Bento XVI, nessa encíclica, inspirado também naquele perseverantes na oração que nos lança na esperança em Deus, nos convida a mergulhar e a meditar sobre este olhar de Deus sobre nós quando nós nos lançamos nele. Deus, Ele nunca vai abandonar a ninguém. Deus não nos abandona porque quem ama não abandona. Quem ama está sempre disposto a abrir-se a fazer essa experiência profunda de olhar para Cristo e saber que nele há sempre uma outra possibilidade de vida, uma outra experiência de fé e um outro modo de solucionar qualquer problema e dificuldade. Nosso Senhor não é aquele que, diante das tribulações, do sofrimento humano, Ele vai nos abandonar? Não. Mas para isso é preciso haver um diálogo de amor. Para isso é preciso haver uma capacidade de a gente abrir o nosso coração e se lançar nele e esperar dele todo o consolo. E isso se aprende, isso se alcança, isso se realiza quando nós fazemos da nossa vida uma vida orante. Rezar sem desanimar. Perseverante sempre cada vez mais nessa oração profunda que nos resgata de nossas misérias e nos lança no seu profundo mistério de misericórdia. A oração é esse lugar do repouso do coração humano, é esse lugar onde eu vou ali e sei que vou encontrar conforto e consolação. Porque na oração eu falo ao coração de Deus, e o coração de Deus é um coração misericordioso, é um coração amoroso, é um coração compassivo, que se abre de amor, que nos acolhe por misericórdia e nos consola, nos dando esperança. Por isso, o primeiro e essencial lugar da experiência da esperança é a oração, nos diz o Papa Emérito Bento XVI. Lugar de aprendizagem da esperança. O que ele quer nos dizer? Quer nos dizer que quem reza não desespera. Quer dizer que quem reza, mesmo diante das tribulações,
mesmo diante de toda perseguição, mesmo diante de todo abandono, mesmo diante de toda dificuldade, ele sempre vai encontrar serenidade. Porque Deus lhe fala, respondendo aos seus anseios. Porque este homem e esta mulher, que mergulhou no mistério da oração e falou ao coração de Deus, é escutado por este mesmo Deus e confortado em suas dores. Então, para nós, isso daqui é muito importante, meus irmãos e irmãs. Sabermos nós que a oração nos lança na virtude da esperança. A oração consola o nosso coração. A esperança nos devolve o sentido de viver, porque o sentido da nossa vida foi confiar em Deus, sendo perseverantes e constantes numa oração firme, segura. Eu falo ao meu Deus e o meu Deus me responderá. Clamo a vós, ó Deus, escutai-me, diz o salmista. Clamo a vós, peço socorro, volvei para mim o vosso olhar de misericórdia. É assim. Nas tribulações, Deus nos fala, nos atende, nos escuta. Está presente, está inteiro, porque nós, na oração, nos tornamos inteiros diante dele. E ele cita o exemplo do cardeal Vantuan, que prisioneiro sempre encontrou na oração consolação. Sempre encontrou na oração esse passo firme, destemido, que o lançou nessa experiência de saber que Deus o conduzia, que Deus o ama e que Deus nunca lhe abandonaria, mesmo naqueles momentos de duras provações, porque Deus é sempre presente na vida dos que rezam. Continua o Papa Emérito. Para que a oração ela desenvolva esta força purificadora, ela deve, por um lado, ser muito pessoal. Um confronto do meu eu com o Deus vivo. Então, para que esta oração ela seja realmente frutuosa, para que eu possa encontrar esperança nesta escola que é a oração, nesta fonte que salva, ela deve estar embasada numa relação pessoal entre eu, o meu eu e Deus. Entre esse pobre, miserável, pecador, cheio de falhas, e o Redentor, e o que salva. Então, isso daqui é extremamente necessário a nós, compreensão e paciência também para receber as graças que daqui brotam. Deus nos chama, nos convida a fazermos uma experiência madura de fé salvadora. De fé que nos liberta. E de fé que nos faz rezar, rezar e rezar, unidos numa relação pessoal com Deus. Mas continua o Papa. Além de ser uma relação pessoal entre a minha pessoa e a pessoa de Deus, essa oração ela deve ser incessantemente guiada e iluminada pelas grandes orações da Igreja e dos Santos, pela oração litúrgica, na qual o Senhor Jesus nos ensina continuamente a rezar de modo justo. Então, aqui cai por terra uma outra realidade muito presente
na vida de nós católicos. Que é aquela ideia absurda que às vezes nos toma de achar que rezando sozinho em casa já basta. A minha relação com Deus já me satisfaz. Desculpe, é mentira. Você está se enganando, você está enganando a Deus. Você, na verdade, está fugindo de uma relação autêntica com o Senhor. Você está numa relação individualista e jamais uma relação pessoal com aquele Deus misericordioso que quis vir ao nosso encontro e se fazer comunidade conosco. Então, não justifica essa ideia de eu rezo em casa, eu rezo sozinho, as minhas orações em casa me bastam. Não é verdade, é mentira. Isso daí é uma justificativa para não ser comunidade. E lembremos que a Trindade é comunidade. Lembremos que a Trindade é uma realidade que expressa justamente ao mundo a beleza de sermos diferentes, mas de nos entendermos numa linguagem simples, que se eleva a um só lugar, o céu. A linguagem dos santos, a linguagem da oração. Dessa oração que nos convida a sermos presentes. Sempre, sempre. Presentes neste amor misericordioso. Nesta esperança comunitária. Todos nós, um dia, iremos nos encontrar com Deus, na Jerusalém Celeste. Interessante que é nós, não somente eu, nós. O cardeal Vantuan contou no seu livro de exercícios espirituais como sua vida tinha havido longos períodos de incapacidade para rezar. E como ele se tinha agarrado às palavras da oração da igreja, ao Pai Nosso, Ave Maria e às orações da liturgia. Na oração deve haver sempre este entrelaçamento da oração pública e da oração pessoal. Eu rezo em casa, mas eu rezo também com a igreja. Rezo em casa, mas rezo com a igreja. Assim podemos falar a Deus e assim Deus pode falar a nós. Deste modo, realizam-se em nós as purificações, mediante as quais nos tornamos capazes de Deus e idôneos ao serviço dos homens. Assim nós nos tornamos ministros da esperança para os outros, desta grande esperança, que é o Espírito que se derrama em nossos corações. E é essa esperança ativa que nos faz lutar para que as coisas não caminhem para um fim perverso, triste, penoso. Nossa, como é triste uma pessoa sem esperança, sem perspectiva de vida. Como é doloroso você olhar para alguém e não encontrar mais ali possibilidade de vida, de futuro ou de qualquer coisa que ali se pudesse encontrar de beleza. Essa esperança ativa, precisamente também no sentido de mantermos o mundo aberto a Deus. Somente assim ela permanece também uma esperança verdadeiramente humana. Quando nós temos a capacidade de rezar, de confiar e de saber que Deus, Ele sempre está disponível a nos acolher, sempre disponível a nos lançar nessa aventura do seu mistério de amor, de misericórdia, de salvação. A oração pessoal nos leva à oração da igreja. E a oração da igreja nos leva a Deus. É uma comunhão. Sozinho, não. Com a igreja.
sempre e cada vez mais com a igreja. E aí nós vamos abrir mais uma vez a nossa Bíblia, na carta aos Romanos ainda, no capítulo 3, aliás, no capítulo 5, versículos de 3 a 5. Romanos, capítulo 5, versículos de 3 a 5. Diz lá: nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a esperança. A esperança, a virtude comprovada. A virtude comprovada, a esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Presta atenção. Vamos lá. Nós nos gloriamos também nas tribulações. O Papa Bento nos diz que a oração é a escola essencial da esperança. E São Paulo vem nos dizer que essa esperança deve ser também mergulhada nas tribulações, nos sofrimentos. Porque ela não vai decepcionar. É saber que diante de todo sofrimento, diante de toda dor, diante de toda angústia, Deus está sempre presente, Deus não se calará, Deus estará ali sempre olhando por nós e para nós e fazendo velar o seu amor. E isso daqui, meus irmãos, é confortador, porque é nesse sofrimento, é nesta dor, é nessa angústia que a esperança vai brotar e vai nos fazer olhar para o céu e dizer: Ele não voltará atrás na sua promessa, no seu amor, na sua misericórdia. Porque Ele não vai me decepcionar. Porque Ele não me decepcionará jamais. Porque Ele é o meu Redentor. Porque Ele é o meu Salvador. O Espírito nos cuidou. O Espírito veio até nós. O Espírito nos habita. O Espírito está em nosso meio, em nossa alma. Nos ungiu para sempre. Ungidos no Espírito. Ungidos na graça. Ungidos na fé. Ungidos na dor. Sim. Ungidos na dor. Na mesma encíclica, Spe Salvi, o Papa Bento XVI, o nosso querido Papa Emérito, vai nos dizer que ali também, no sofrimento, nós aprendemos a viver de esperança. A viver de esperança. Diz aqui o texto: sofrer com o outro, sofrer pelos outros. Sofrer por amor da verdade e da justiça. Sofrer por causa do amor e para se tornar uma pessoa que ama verdadeiramente. Estes são elementos fundamentais de humanidade. O seu abandono destruiria o mesmo homem. Entretanto, levanta-se uma vez mais a questão: nós somos capazes disto? Será que nós somos capazes de sofrer pela verdade, pelo amor, pela justiça? Será que nós somos capazes de sofrer por amor? O outro é suficientemente importante para que ele ou eu me torne uma pessoa que sofra por ele ou por mim? Para mim, a verdade é tão importante que compense algum sofrimento?
A promessa do amor é assim tão grande que justifica o dom de si mesmo. Na história da humanidade, cabe à fé cristã precisamente o mérito de ter suscitado no homem, de maneira nova e uma nova profundidade, a capacidade dos referidos modos de sofrer que são decisivos para a sua humanidade. A fé cristã mostrou-nos que verdade, justiça, amor não são simplesmente ideais, mas realidades de imensa densidade. Com efeito, mostrou-nos também que Deus quis sofrer por nós e conosco. São Bernardo de Claraval cunhou esta frase maravilhosa: Impassíveis est Deus, sed non incompassíveis. Deus não pode compadecer, mas pode-se... Deus não pode padecer, mas pode compadecer-se. Ou seja, Deus, ele não pode sofrer simplesmente as nossas dores. Ele não vai simplesmente chegar e dizer, agora eu quero sofrer a dor da humanidade. Não. Em Deus não há sofrimento. Não há dor. Mas ele quer compadecer-se. O que é compadecer-se? Padecer com. Sofrer junto do povo. Estar unido a nós. Por isso que ele veio até nós em Cristo. Assumindo a nossa condição humana menos o pecado. E ali reatando a graça perdida que lá, outrora no deserto, nós havíamos deixado pela mácula de Adão e de Eva. O homem tem para Deus um valor tão grande que ele mesmo se fez homem para poder padecer com o homem de modo muito real, na carne e no sangue, como nos é demonstrado na narração da paixão de Jesus. A partir de lá, então, entrou em todo o sofrimento humano alguém que partilha o sofrimento e a sua suportação. O seu modo novo de suportar o sofrimento. A partir de lá, se propaga em todo o sofrimento a consolação. A consolação do amor solidário de Deus para com o homem. Surgindo assim a estrela da esperança. Beleza? Isso daqui é muito profundo. Muito profundo. Deus vem compadecer-se de nós, assumindo a nossa carne e o nosso sangue, sofre na cruz, padece a morte, o sofrimento, a angústia, para que, solidário com a nossa miséria, nós então víssemos a esperança brotar. A esperança ressurgir no coração. Certamente nos nossos inúmeros sofrimentos e provas, sempre temos necessidade também das nossas pequenas ou grandes esperanças. De uma visita amiga, da cura das feridas internas e externas, da solução positiva de uma crise, e etc, etc. E nessas provações menores, esses tipos de esperança podem mesmo ser suficientes. Mas, nas provações verdadeiramente graves, quando tenho de assumir a decisão definitiva de antepor a verdade ao bem-estar, a carreira e a propriedade, a certeza da verdadeira grande esperança de que falamos, faz-se necessária um testemunho maior desta esperança que cala ao coração humano e que faz tranquilizar a nossa alma. Para isso, precisamos também de testemunhas, de mártires, que se entregam totalmente para que nos manifestem dia após dia. Temos necessidade deles para preferirmos mesmos nas pequenas alternativas do dia a dia o bem à comodidade, sabendo que precisamente assim
vivemos a vida de verdade. Digamos uma vez mais, a capacidade de sofrer por amor da verdade é medida de humildade. No entanto, esta capacidade de sofrer depende do gênero e da grandeza da esperança que trazemos dentro de nós e sobre a qual construímos. E aqui o Papa quer justamente nos lembrar que para a gente poder assumir o sofrimento na vida, nós temos que ter presente por que sofremos, por quem sofremos e com quem sofremos. Vemos como slogan em algumas igrejas por aí o famoso "pare de sofrer". É impossível parar de sofrer. Para que a gente possa parar de sofrer, a gente tem que deixar de viver. Porque o sofrimento é uma realidade que acompanha a nossa humanidade. O que nós temos é parar de sofrer sozinhos. Essa é a esperança cristã. E essa é a novidade cristã. Eu não sofro mais só. Cristo sofre comigo. Eu crucificado com Ele na cruz, esperando a redenção. E do alto da cruz, enxergando o grande mistério de salvação e redenção que vem ao nosso encontro. E aqui está, justamente, caríssimos, o grande mistério do sofrimento em Cristo, que nos dá esperança. Eu não sofro só, eu sofro com Ele, o crucificado. Os mártires trazem sempre essa lição para nós. A lição de que nós confiamos num bem muito maior e que pode vir a tribulação, o sofrimento, seja ele qual for, a recompensa é maior. Quantos santos, quantos e quantos santos, quantos mártires, diante da iminência da morte, cantam, louvam, dançam, até brincam com o mistério que ali se desenvolve entre sofrer e estar na esperança de Cristo que me salva e que me redime. Quantas lições recebemos dos mártires. E nós, na nossa prepotência, no nosso orgulho, na nossa falta de querer viver realmente o Evangelho, o que é que nós nos propomos? Não sofrer. Primeira angústia, o primeiro sofrimento, a primeira dorzinha, o primeiro problema, a primeira crise. Não quero mais viver. Vem a depressão, vem o isolamento, vem o abandono da família, chega que está na hora de separar, chega que esse filho só me dá trabalho, vai-se embora daqui. E a gente vai abandonando todas as coisas na medida que o sofrimento chega, porque nós não queremos sofrer. Criatura, tome tento, preste atenção. Você deve, em cada sofrimento, olhar aquilo que Deus está a lhe falar. Porque às vezes o sofrimento é causado pela nossa incapacidade de mudança. Às vezes o sofrimento é a nossa incapacidade de transformação de vida, de diálogo. Às vezes nós simplesmente queremos estar no nosso bem-estar social. Aí quando vem o desemprego, quando vem a crise no comércio, quando vem uma pandemia que coloca todo mundo em casa e a renda não entra, aí chega que o mundo acabou, que minha vida não tem sentido, que vou acabar. Criatura, o bem é maior que é Cristo. Resgata a tua esperança.
afervora o teu coração, eleva a tua alma a Deus e reza, confia, mas principalmente sofre junto do crucificado. Sofre junto do crucificado. Para quê? Para que a gente possa bendizer a Deus, bendizer ao Senhor Deus, bendizer a esse Deus que nos dá todo o bem e toda a graça. Abra a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 a 4. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou incessantemente graças a Deus a vosso respeito, em vista da graça de Deus que vos foi dada em Cristo, pois nele fomos cumulados de todas as riquezas, de todas da palavra de Deus e do conhecimento. Na verdade, o testemunho de Cristo tornou-nos um em vós, firmes em vós. Somos consolados. E essa graça e essa paz vem ao nosso encontro. Continua o Papa. Gostaria de acrescentar ainda uma pequena observação, não sem importância para os acontecimentos de todos os dias. Fazia parte de uma forma de devoção, talvez menos praticada hoje, mas não vai ainda há muito tempo, que era bastante difundida, a ideia de poder oferecer as pequenas canseiras da vida que nos ferem com frequência, com alfinetadas mais ou menos incômodas, dando-lhes assim sentido. Nesta devoção houve também, sem dúvidas, coisas exageradas, estranhas também, mas é preciso oferecer a Deus os nossos cansaços. E o que significa oferecer? Significa lançar em Deus e unir ao tesouro da paixão de Cristo as nossas próprias dores. Deus vem ao nosso encontro e conosco sofre e conosco padece, mas ressuscita e nos dá esperança. Então assim também nós, nos nossos cansaços, nas nossas dores, nas nossas angústias do dia a dia, deveríamos oferecer esses sacrifícios a Deus. Sabe aquela sede que você tem quando você está no meio da rua e você não tem um lugar para beber água? E aquela sede lhe incomoda, que lhe tira a paciência e tudo mais. Ofereça a nosso Senhor, unindo este sofrimento à paixão de Cristo. Aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca. Sabe aquele cansaço, aquela impaciência do dia, que às vezes é tão difícil de a gente controlar? Lance no mistério de Deus, oferecendo a Cristo crucificado pela conversão de muitos. E assim nós vamos estar preparados, irmãos, para dizer a todos a razão da nossa esperança. E a razão da nossa esperança, vai dizer o Papa Francisco, é também a gente testemunhar na realidade do perdão e trazendo a nós esta suavidade de uma esperança que nos abençoa e que nos santifica. Na audiência geral do dia 5 de abril de 2017, assim diz o Papa Francisco: jamais nada poderá apagar a primeira marca de Deus,
uma marca de bondade que Deus colocou no mundo, na natureza humana, em todos nós. A capacidade de abençoar e o fato de sermos abençoados. Essa esperança que habita em nós não pode permanecer escondida dentro de nós. Deve necessariamente desabrochar e sair, tomando a forma bonita e inconfundível da doçura, do respeito e da benevolência pelo próximo, chegando até perdoar quem nos faz mal. Uma pessoa que não tem esperança, ela não consegue perdoar. Ela não consegue dar a consolação do perdão e nem obter a consolação. Sabe por quê? Porque não aprendeu de Jesus. Jesus assim fez. Jesus continua a fazer através de quantos lhe oferece espaço no próprio coração e na vida. Porque Jesus nos abençoa, porque Jesus nos perdoa, porque Jesus nos livra de todo o mal, porque Jesus vence o mal com o bem, com a misericórdia e com a mansidão. Deus nos abençoa sempre. Quando a gente tem essa capacidade de mergulhar no mistério profundo de amor que consola a todos os que buscam em sua presença estar. Pela oração comunitária, pessoal, né? Como falamos. Por essa esperança que surge quando nos encontramos com Deus, mas também com esse olhar de colocar, com esse olhar de misericórdia, que vem ao nosso encontro, que é o olhar justamente de entender que até mesmo no nosso sofrimento, quando nós nos unimos a Cristo, nós encontramos a realidade de Deus em nós. Por isso, meus irmãos e irmãs, que nós hoje tenhamos essa possibilidade de sermos melhores, de sermos santos, de sermos marcados em Cristo com o sinal da esperança. Porque assim nós estaremos abençoando o mundo com esse dom de esperança que mora em nós, quando nos colocamos em oração e quando, mesmo nos sofrimentos e tribulações, temos a capacidade de olhar o céu e de saber que onde há Deus, não há desespero. Deus possa nos conduzir neste dia e nos trazer bênçãos e graças cada vez mais. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a Virgem da Esperança, a estrela da esperança que nos guia até o céu, possa nos conduzir hoje também neste dom de serviço à humanidade, que é consolar na oração e na esperança que salva.